Graça e paz, queridos irmãos. Tem alguém aqui no nosso meio que está com alguma enfermidade, ou alguém na sua casa, ou precisa de uma porta de emprego aberta, ou precisa que Deus liberte alguém na sua casa, ou você mesmo, né? Deus está aqui e nós queremos orar por você. Se você se inclui nesses pedidos, fique em pé. Nós vamos orar por você agora. Ou você vai ser como a mulher cananeia. Ela foi pela cura da filha dela, né? E Jesus curou ela. Basta uma palavra de Jesus e tudo é feito. Ele tem poder para isso. E nós cremos nisso. Ou você está com uma enfermidade longa, muito tempo, né? Como aquele homem lá no poço de Betesda, que estava há quanto tempo enfermo? 38 anos. 38 anos. E Jesus foi e curou ele. Então, Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Nós cremos nisso, Ele não mudou e não vai mudar. Em Deus não há mudança, nem sombra de variação. Ele é o mesmo, irmão. Continua operando através do exército do céu e dos moradores da terra. Pai, em nome de Jesus, nós entramos diante do Senhor, pelo nome precioso e poderoso de Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, intercedemos por estas vidas preciosas, Pai. Às vezes eles estão aqui representando alguém em sua casa. Senhor, envia a Tua palavra, Senhor, que corre velozmente pela terra. Senhor, traz cura, traz libertação nessa manhã. Senhor, venha trazer também portas de emprego para aquele que precisa. Senhor, venha trazer provisão àquele que está passando alguma dificuldade, Pai, nesta manhã. Nós declaramos nessa hora cura, declaramos portas abertas. Se há espíritos malignos agindo, nós mandamos embora agora em nome de Jesus Cristo, Pai. Que haja nessa manhã libertação, que haja uma manifestação poderosa do Senhor, Pai, neste lugar, na vida dessas pessoas. E eu peço por mim, Senhor, usa a minha vida nesta manhã, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus oramos. Amém. Glória a Deus. Antes de entrar naquilo que eu vou falar, eu queria que os irmãos abrissem na primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Obrigado. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 7. Eu só vou fazer uma abordagem bem rápida aqui. Verso 7. 1 aos Coríntios, capítulo 5, verso 7. Diz assim: Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por vós. O que é Páscoa no sentido correto e original da palavra Páscoa? A palavra Páscoa significa no hebraico Pessá, que significa passagem. O que aconteceu lá? O povo estava ainda no Egito, Deus mandou eles matarem lá um cordeiro sem mácula, sem mancha, novo de 1 ano. O sangue era para ser tirado e passado nos umbrais das portas onde eles moravam. Deus falou ali que o anjo da morte passaria. E aquele onde estivesse o sangue nas portas, o anjo passaria e não tocaria em ninguém ali. Ali era uma espécie de libertação da morte que viria
para continuarem vivos seguindo a vida deles. E o judeu até hoje comemora essa festa, a festa da Páscoa. Jesus, quando morre, irmãos, ele tinha acabado de celebrar a Páscoa com os discípulos. Então, o que acontece? Ansiei muito tomar essa Páscoa convosco, não foi o que ele disse? Eu desejei muito tomar essa Páscoa com vocês. Mas todo aquele ritual do Velho Testamento apontava para o Cordeiro. Apontava para o derramamento de sangue, para que aqueles que estavam mortos passassem para a vida. Essa Páscoa com ovos, coelho e chocolate, nada tem a ver com a Páscoa. Não comer carne em dia de sexta-feira, nada tem a ver com Páscoa, irmão. Isso é paganismo. Paganismo puro. Nada que ver com cristianismo. Nada que ver com Jesus que a gente crê. Agora, quando Jesus veio, Deus estava ali oferecendo o Cordeiro. Deus estava dando o seu Filho em resgate da vida de muitos. Porque Deus deu o seu Filho unigênito, oferecendo ele na Páscoa. Para que todo aquele que nele crê, todo aquele que o sangue está passando nele, não pereça, mas tenha vida eterna. Irmãos queridos, agora a nossa Páscoa, Paulo fala, a nossa Páscoa é Cristo. O Cordeiro, o sangue, irmão, quando você recebe a Jesus, o sangue expiatório já está sobre a sua vida. A morte não tem mais poder sobre a vida dos cristãos. O verdadeiro cristão, irmão, não tem mais medo de morte. Quem crê em Jesus, ele passou da morte para a vida. Não entrará em condenação mais. Todas essas festividades que temos hoje é um bando de inutilidades. Festividades inúteis, irmãos. Carregando pedaços de imagem, de gesso, de pedra, de madeira. Nosso Jesus está vivo. Ele não precisa ser carregado em altares. Jesus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele não precisa ser carregado por ninguém, querido irmão. Não posso comer o chocolate? Come, é gostoso. Come chocolate. Mas não tem nada a ver com Páscoa aquilo, querido irmão. Às vezes dá vontade de dar uma de profeta e sair gritando para esse povo: acorda, bando de cegos. Mas a gente tem que tolerar e ver. E quem ainda anda na Páscoa velha, como os judeus, estão na morte, irmãos. Quem ainda quer viver por lei de Moisés e pelo novo Velho Testamento, está na morte. Está na morte, irmão querido. Quem entrou pelo Novo Testamento, pelo sangue do Cordeiro, agora está na vida, irmão querido. A gente tem que falar a revelação de Deus como ela é, irmão querido. E sair da morte. Era só uma palhinha que eu queria dar sobre esse assunto. Hoje, se Deus quiser, eu quero encerrar esse assunto que eu tenho falado. A gente fica trêmulo, irmão, aqui na frente. É uma coisa que mexe com o nosso ser. O que aconteceu em todo o tempo ali que eu falei da guerra, da batalha final lá no Vale do Armagedon? A gente tem uma passagem na Bíblia, irmãos, que ela mostra em detalhes o que Jesus faz. Ela dá a ordem dos fatos. Por que
Por que Jesus fez assim? Porque Deus é organizado. As coisas de Deus não é uma baderna, nem uma bagunça, irmãos. Deus, se você ler o Velho Testamento, você vai conseguir ver ali no Pentateuco, com os 5 primeiros livros da Bíblia, você vai ver um Deus extremamente organizado. Quando ele dá a visão para Moisés no monte, Deus fala assim para Moisés: tenha o cuidado de fazer conforme eu te mostrei. Não inventa, Moisés. E a igreja a mesma coisa. Não inventa. Se você vê o que está acontecendo, nós terminamos lá na guerra de Gog e Magog. As tropas são mortas, aquela matança, aquela sangreira para todo lado, morre um monte de gente. Mas aí, o que acontece posteriormente à morte de todas aquelas tropas? O mundo está uma destruição, um caos. Morreu gente para todo lado. O povo do 666 espalhado na terra toda. Ali antes, quando a gente vê na guerra de Gog e Magog, eu falei semana passada, todas as nações estariam envolvidas naquela guerra. Aí eu até falei aqui, infelizmente, todas as nações, inclusive a nossa. Inclusive a nossa. Então ali, uma mortandade na terra toda. Gente nas ruas, morta, irmão. Todo mundo que pegou a marca lá, que adquiriu, aceitou a marca. Morto para todo lado. O próximo passo nessa lista de destruição, Apocalipse capítulo 20. Para a gente seguir a ordem. O anticristo já foi pego, o falso profeta também. E os dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo. Aí no capítulo 20, depois do 21 que nós lemos semana passada, no capítulo 20, verso 1 de Apocalipse, diz assim: vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que mais não enganasse as nações, não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Veja, irmão, que existe uma ordem nos fatos. A gente tem que seguir a ordem dos fatos bíblicos. Depois da guerra que destrói toda aquela tropa, todo esse povo no mundo todo, Satanás é preso, colocado numa cadeia, preparada para ele. Um anjo faz isso. Ele tem que ficar preso por 1000 anos. Esses 1000 anos que Jesus, enquanto Jesus reina 1000 anos, Satanás está preso 1000 anos. O mundo não sofrerá mais a influência dele e nem dos demônios em 1000 anos. Após isso, por que eu, Nilo? Porque eu, Nilo, não acredito no pré-tribulacionismo. Porque eu, Nilo, e muitos outros que estão acordando, Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes, pastor Russell Shedd, todos saíram do pré-tribulacionismo. Todos acreditavam no arrebatamento de repente, numa vinda de repente. Por que eu não acredito nisso? Porque tem que ter na Bíblia, tem que existir uma coisa chamada 2 ressurreições. 2. Não pode ter mais. Tem que ser 2. Uma para a vida e uma para a vergonha eterna. Para a morte eterna. Vamos ver os textos que defendem isso? Aqui Apocalipse já fala, né? Versículo 6. Verso 5. Mas o verso 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, capítulo 20 de Apocalipse, verso 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, morreram por causa disso. E que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam sinal na testa, nem na mão.
e viveram, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Antes de ler os próximos 3 textos, curtos, se você acreditar em pré-tribulacionismo, se você acreditar em arrebatamento secreto, você vai ter que acreditar em 3 ressurreições. 3. A primeira antes dos 7 anos, para a igreja estar lá 7 anos e o anticristo aqui embaixo, porque quando Jesus volta tem que ter ressurreição. Primeiro dos mortos e arrebatamento dos que estão vivos. Depois dos 7 anos, como nós lemos aqui muitas vezes, o anticristo persegue os santos. Ele mata os santos que não receberam a marca, que não adoraram a besta, nem adoraram a imagem. No final dos 7 anos, esse povo crente, esse povo de Deus, tem que ressuscitar, irmão. Eles têm que ressuscitar para receber o corpo glorificado. Então, no final dos 7 anos, teremos que ter uma segunda ressurreição. Se o pré-tribulacionismo é verdadeiro, que não é. Qual é a outra ressurreição? Dos perdidos. Vamos ver isso? A ressurreição dos perdidos. Agora vamos ver em outros textos. João 5:29. João 5, verso 29. Capítulo 5, verso 29 de João. Diz assim: e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Se tivesse somente esse texto da ressurreição, se tivesse somente esse texto, daria a impressão que na vinda de Jesus ressuscita os 2 grupos, os perdidos e os salvos. Se não tivesse o texto de Apocalipse, separando um grupo do outro por 1000 anos, a gente entenderia que tudo acontece numa hora só. Mas o texto de Apocalipse separa um grupo do outro. A primeira ressurreição antes dos 1000 anos e a segunda ressurreição depois dos 1000 anos. Que essa ressurreição é terrível. É a ressurreição da perdição. Vamos ver um outro texto. Atos 24:15. Atos 24:15. Atos 24, verso 15. Diz assim: tende esperança em Deus, como estes mesmos também esperam, de que há de haver ressurreição de mortos, tanto dos justos como dos injustos. E um outro texto está lá em Daniel 12, verso 2. Daniel 12, verso 2. Diz assim: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Então haverão 2 ressurreições apenas: a dos justos e a dos perdidos. E Apocalipse ainda pontua: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses não tem poder mais a condenação eterna, a morte. Não tem mais poder sobre esses. Muito bem, pontuado isso, irmãos queridos. Qual é a ordem, então, dos fatos após Satanás estar preso, agora preso? Como a Bíblia organiza os fatos nessa destruição, nesse momento tão importante da palavra de Deus?
Aí você vai lá comigo na parábola do joio e do trigo. Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. Organiza os fatos. Mateus capítulo 13. Jesus fala da parábola do joio e do trigo, e aqui do verso 30, que é a parte final dessa parte que ele conta a parábola, e depois no 36 ele explica a parábola. No versículo 30 do capítulo 13 de Mateus, ele fala assim: deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Agora o versículo 36 desse mesmo capítulo, ele vai começar a explicar a parábola. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio e do campo. E ele respondendo disse-lhes: o que semeia boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade. Olha aí, ó. Vamos continuar a leitura já. O que está acontecendo na história ali que eu vim falando o tempo todo? Jesus primeiro trata com joio. Ele trata com as tropas de Gog e Magog, ele trata com a turma do 666, ele trata com o falso profeta e o anticristo, ele trata com o diabo primeiro, e aí depois ele vai tratar com a noiva. Eu morei no Paraná, e eu falei isso aqui há algum tempo atrás, e um dos alunos lá, ele trabalhava num lugar, o pai dele arrendava, que fala, acho que foi arrendado umas terras, e ele plantava milho e plantava trigo lá. E aí eu fui, o milho eu conheci, mas ele me levou na plantação de trigo. E ele falou: sabe o que é isso aí? Eu falei: para mim isso aí é mato. Isso é mato não, isso é trigo. Você está conseguindo ver, diferenciar o que é trigo do joio? Eu falei: não, é tudo igual. Eu falei: para mim é tudo igual. Ele falou assim: agora realmente é tudo igual. É tudo igual. Eu falei: como que você vai diferenciar o trigo do joio? Ele queria me levar nessa passagem, mas ele primeiro quis ilustrar na prática, para mostrar para mim. Ele falou: como é que eu vou saber diferenciar o trigo do joio? Isso é tudo igual. Perto do dia da colheita, ele falou, perto do dia da colheita, tipo 2, 3 dias antes, uma turma preparada, bastante gente, é levada para a plantação, para tirar todo o joio que tem na plantação. Não pode colher os dois juntos. Tira todo o joio da plantação. Tira, e não presta para nada aquilo, ele falou. Não presta para alimento, não presta para nada. Tem que queimar. E se colher junto, o joio libera uma toxina que contamina o trigo todo. Então tem que ser tirado. Depois passa aquelas máquinas, depois que não tem joio nenhum mais, passa aquelas máquinas colhendo todo o trigo. Não tem joio mais ali. Foi tudo tirado. Então Jesus aqui, ele explica. Vamos continuar a leitura. Veja quem vai fazer o serviço de tirar o joio. São os anjos. Jesus com os anjos. Mandará o Filho, verso 41. Mandará o Filho do homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo, e os que cometem iniquidade. E lançá-los-á na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol
no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Esse resplandecer aqui aponta para o grande dia. O grande dia, irmãos, e é coisa interessante, eu nem pensei nisso. Hoje é o dia que eles comemoram a Páscoa, né? O dia da ressurreição. E é justamente isso que eu vou falar. Mas para isso acontecer, o que acontece assim, dentro da ordem? Deus trata com o joio. Primeiro, existe uma ordem nos fatos. Precisa ser do jeito que Jesus ordenou, organizou, do jeito que Deus pré-ordenou lá nos seus desígnios eternos. Haverá na terra o toque, é isso? Os irmãos se preparam aí? Haverá na terra o toque, irmãos. Um toque glorioso de uma trombeta. Antes de tocar, eu quero mostrar para os irmãos, essa trombeta foi falada lá no Velho Testamento. Vamos lá ver comigo um texto, para os irmãos verem o que está acontecendo. Eu separei o texto aqui. Espera aí. Não, era um texto de Isaías. Eu tinha marcado aqui. Mas vamos para outro. Depois eu encontro esse texto de Isaías. Lá em Números 29, essa trombeta já foi sendo falada lá no tempo do Velho Testamento. Números 29, verso 1. Vai ser um dia glorioso para todos os salvos, irmãos. Um dia que Deus vai passar, vai fazer uma coisa gloriosa aqui na terra. Números 29, verso 1. A festa das trombetas. Semelhantemente tereis santa convocação. No 7º mês, no 1º dia do mês, nenhuma obra servil fareis. Ser-vos-á um dia de jubilação. Um outro texto, aí mesmo em Levítico 25. Levítico 25. Levítico 25, do verso 8 em diante. Levítico 25, verso 8 em diante. Diz assim: também contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então no mês 7º, aos 10 do mês, farás passar a trombeta do jubileu. No dia da expiação, fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. E santificareis o ano 50º e apregoareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão, e tornareis cada um a sua família. Encontrei o texto de Isaías. Isaías 27, 13. Isaías 27, verso 13. Essa é a trombeta, Isaías 27, 13. E será naquele dia que se tocará uma grande trombeta, e os que andavam perdidos pela terra da Síria, e os que foram desterrados para a terra do Egito, tornarão a vir, e adorarão ao Senhor no Monte Santo, em Jerusalém. Então, irmão, naquele grande dia, será tocada a grande trombeta. Está pronto aí? A grande trombeta do jubileu. Nesse dia, irmãos, esse é o nosso dia. Esse é o dia que todos nós esperamos, irmãos. Eu não tenho mais sonhos aqui para coisa dessa terra, não, meu querido. Eu sonho que esse dia, eu estou esperando esse dia vir logo. Esse dia, irmãos, é o dia mais importante que nós esperamos. Mais importante que o dia que aceitamos Jesus. É o dia que nosso corpo mortal vai ser revestido da imortalidade.
É o dia que o nosso corpo corruptível vai ser revestido da incorruptibilidade. É o dia que a eternidade vai tomar conta de todo o nosso ser. É o dia que vai tocar a trombeta da ressurreição. Vamos lá tocar. E pode tocar alto. E vai ser dia de júbilo. Dia de júbilo. Dia de festa, irmão querido. Pode tocar de maneira prolongada, porque vai ser convocação. Vai ser o dia que os anjos vão juntar dos 4 cantos da terra todos aqueles que adoraram e serviram ao Senhor dos Exércitos. Todos vão ouvir essa trombeta de convocação na terra toda. Vai ser apregoado liberdade a todos os moradores da terra. Oh, glória! Não vai ser uma festa feita por homens, mas uma festa feita pelo próprio Deus, querido irmão. Oh, glória! Pode tocar essa trombeta. Pode deixar ela tocando. Oh, glória! Aleluia! Oh, Senhor. Obrigado. Quando essa trombeta tocar, 1 Tessalonicenses, capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16 e verso 17. Você veja aqui que a descrição da Bíblia descreve que vai ter muito barulho, irmão. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Alarido é grito estridente, irmão. Muito barulho. Como foi lá, muito pior do que no monte lá, Sinai, que eles ficaram com medo daquela visão. Aqui vai ser medo de verdade, irmãos. Com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Mas a Bíblia fala de uma ordem nesses fatos. Veja lá essa ordem em João 6. João 6, 39. Ou melhor, João 5, desculpe. João 5. Evangelho de João, capítulo 5. Verso 25 diz assim: em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Verso 28 e 29. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida. Somente aqui, porque os outros só vai ser depois dos 1000 anos. Então, qual é a ordem dos fatos? Vai um pouquinho para frente. João 6, 39, diz assim, aí depois, pouquinho depois: e a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos que nele que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. 40. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. E o 54. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Tem que ser o último dia. Tem que ser o momento final. O fechar das cortinas da história desse mundo. Vai acontecer primeiro a ressurreição dos salvos. 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15.
1 aos Coríntios capítulo 15. Descreve a ressurreição. E diz assim, 1 aos Coríntios 15, verso 35 diz assim: mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Verso 42 em diante: assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se corpo em corrupção, ressuscitará em corrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Verso 49: e assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Verso 51 em diante: eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Essa frase só vai ser pronunciada nesse tempo. Essa frase não foi falada ainda. Vai ser falada nesse dia aqui, quando a imortalidade fizer parte da nossa vida. Por que, eu perguntei esses dias para os irmãos do evangelismo, por que o crente ainda morre? Por que nós crentes ainda morremos, se já ressuscitamos espiritualmente com Jesus? Aqui, ó. Por que o crente ainda falha? Por que o crente ainda se envolve em demandas que não deveria? Por que o crente, estou falando de crentes, irmãos, por que o crente ainda sente sentimentos ruins ainda? Por que o crente ainda se envolve em mexericos e não deveria? Estou falando de crentes, estou falando de perdidos que vivem no pecado. Por que crente ainda, irmão, ainda comete equívocos, julga precipitadamente? Aqui, irmão. Carne e sangue não herdarão o reino de Deus. Você veja aqui que a narrativa da ressurreição é brilhante por Paulo. Convém, ele fala, verso 42, assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se em corrupção. É o que você está fazendo agora. Eu estou semeando agora, mas eu sei que eu estou habitando num corpo de morte. Eu sei que um dia alguém vai me levar para dentro vai me jogar numa cova, dentro de um caixão. Se, irmãos, se a perfeição absoluta, a imortalidade, também fizesse parte hoje do meu corpo físico, não precisa, o crente não tem que morrer mais. Não precisa mais o crente morrer, porque ele já está absorvido em todo o seu ser, corpo, alma e espírito, de toda a perfeição. Mas não está. Não está ainda. Aí Paulo fala: semeia-se em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, que é vergonha. Então esse corpo meu é um corpo que ainda sente vergonha, ainda participa de certas coisas que não deveria. Semeia-se em fraqueza, se meu corpo é fraco. À medida que eu envelheço, eu vou ficando mais fraco. À medida que a morte está chegando para mim, eu vou tendo menos força. Minhas pernas, meus braços, os olhos já não enxergam mais. Quando eu era novo eu não precisava usar isso. Minhas vistas estão indo embora. À medida que eu vou envelhecendo, eu estou morrendo mais. Semeia esse corpo animal, ressuscitará corpo espiritual.
Esse meu corpo ainda é orgânico. É um corpo com células mortas. É um corpo, irmão, que não está pronto para a eternidade. O mundo que temos hoje não está pronto para a eternidade. Por isso que Jesus vai destruir tudo. Por isso que essa terra que agora existe, o universo, seus planetas, vão ser tudo desfeito. Porque ainda está habitado pela morte e pelo pecado. Tem que ser desfeito. O mundo de Jesus precisa ser tudo eterno. A morte não pode fazer parte em nada no mundo que vem por aí. No novo céu e na nova terra, não pode ter morte. Nem um respingo de morte, de nada. Tudo tem que viver. Tem que ser absorvido pela vida. Então a ressurreição, irmão, será uma coisa gloriosa, porque Deus vai ter que trazer gente que morreu nessas 2 torres aí nos Estados Unidos. Aqueles corpos foram espalhados para tudo que é lado. Aquele avião ali, quando bateu, essas bombas que explodiram lá em Hiroshima e Nagasaki, as pessoas foram desintegradas, irmãos. Onde estão os corpos dessas pessoas? Pessoas que foram estilhaçadas por aí. O pó de muitos que já foram jogados no mar, jogados não sei aonde. Pessoas cristãs. Cadê o corpo dessas pessoas? Olha a sabedoria do Deus que a gente serve, irmão querido. No dia da ressurreição, simbolizado por aquele texto do Velho Testamento, o vale de ossos secos, juntará cada osso ao seu osso. Lá não vai ser o osso do Francisco, no osso do Nilo. Não, irmãos. Não vai ser uma coisa bizarra desse jeito. O meu corpo vai ser transformado num corpo glorificado. No dia da ressurreição, a vida completa, a espiritualidade completa, como deve ser. A resplandecente glória de Deus vai fazer parte do nosso ser. Ressuscitaremos cheio de vigor, cheio de vida, irmãos, para sempre. Não envelheceremos mais. Não estaremos mais preocupados com sono, com luz do sol ou da lua. Não seremos mais feios, irmãos queridos. Teremos cabelo de novo, ô glória! Obrigado, Jesus, o meu cabelo vai voltar. Estaremos na estatura de varão perfeito, irmão. E Jesus é o padrão, é a régua de medir. Assim como Ele é, nós o veremos. E a Bíblia diz que seremos semelhantes a Ele. Semelhantes a Ele, irmãos. Será um reino perfeito, irmão querido. Cheio de glória, de formosura. Jesus ensinará em 1000 anos, para todo esse bando de gente atrapalhada, o que é governar. Em 1000 anos ele ensinará o que é governar, irmão. Com vara de ferro, ele ensinará. Será, irmãos, um momento, eu vou continuar em outra oportunidade, eu vou falar de milênio, vou falar de juízo final e vou falar de cidade santa. Irmão querido, pensando nessas coisas, pensando em tudo isso, o arrebatamento daqueles que estão vivos. Os que estão vivos também, aqui eu falei da ressurreição, mas acabei esquecendo de falar do arrebatamento. Os que estão vivos naquele dia, os que estiverem vivos naquele dia, eles ficam pensando, puxa, um monte de gente ressuscitando, e nós? Nós seremos transformados. Os que estiverem vivos vão receber o mesmo corpo glorificado. Jesus, na hora, pelo seu poder de sujeitar a si todas as coisas, Ele transforma você. Você vai estar com um corpo debilitado. Imagina, irmão, os crentes espalhados aí tudo, uma carnificina, um monte de coisa ruim acontecendo no mundo, e os crentes, irmãos, escondidos nas cavernas, nos desertos, nas matas, nos lugares por aí. E Jesus, sabe uma coisa interessante?
a vinda de Jesus com seus anjos, porque esse monte de anjos, eles participam da batalha, vai ser colheita, irmão. O trigo vai juntar no seu celeiro. Como que vai ser isso? Os anjos sairão, irmão, nos 4 cantos da terra, pegando salvos, irmãos. Pegando, juntando num lugar. Juntando no lugar onde Jesus está. Jesus não vai abrir mão de nenhum. Nenhum. Não seremos confundidos por Ele na sua vinda. Ele sabe quem é. Ele sabe, irmão, quem você é. Ele sabe quem você é, Ele sabe onde você está. Veja só o poder de Deus, que os mortos já estão, nem sabemos onde eles estão mais. Nem sabemos mais. Nem sabemos que morreram, irmãos. A gente nem lembra mais dos mortos. Nem lembramos mais de Paulo, de Noé, daquela geração antiga. Deus não esquecerá de ninguém. Deus não esquecerá do mínimo crente. Deus não esquecerá do ladrão na cruz, que se converteu na cruz, irmão. Não fez nada pelo reino de Deus, mas recebeu o Messias na cruz. Imagine você, irmão, você não é uma figura perdida e abandonada nesse mundo. Você é o escolhido de Deus. Você está sendo guardado. Eu pensando nessa palavra de hoje, eu encerro aqui esse tema do anticristo, mostrando que, usando do refrão dos filmes, né? E todos viveram felizes para sempre. Vai se cumprir na nossa vida. E todos viverão felizes para sempre. Pensando nisso tudo, querido irmão, pensando em alguns conselhos de Paulo, eu vou fechar aqui. Eu até anotei algumas coisas aqui. Conselhos finais, pensando nesse dia. Entesoure para a eternidade, irmão. Sabe o que é entesourar? Acumular. Jesus falou, não junteis tesouros na terra. Acumule para a eternidade. Os galardões vão ser importantes para a gente na eternidade. E Jesus falou que vai galardoar, cada um segundo as suas. Jesus falou que vai fazer isso. Até um copo d'água dado a alguém, discípulo, né, não ficará sem ser premiado, vai receber o seu justo galardão. Os galardões vão fazer diferença na eternidade. Vai ser notado na eternidade que um foi mais galardoado do que o outro. O trabalho que fazemos aqui pesa para a eternidade. E o que fazemos de ruim também pesa em perder. Pesa, irmãos. As pessoas viverão no lago de fogo, os perdidos viverão no lago de fogo, mas a Bíblia diz que cada um será julgado segundo as suas obras. As pessoas estarão no mesmo lugar, mas sofrendo em níveis diferentes. Questão de justiça da parte de Deus. O Hitler não viverá na eternidade da mesma maneira que alguém que não viveu como ele, mas que não recebeu Cristo. Os dois serão punidos, mas em níveis diferentes. Na eternidade com Deus também. A Bíblia fala que uns vão reinar. Uns serão reis lá. E os reis da terra trairão a ela sua glória, falando da nova cidade. Tem gente que vai ser rei lá. Vai estar num patamar acima do que outro. Nós não podemos mais, irmãos, estar vivendo tanto para si. Mas precisamos viver, irmãos, para abençoar o nosso próximo. Eu não entendo, irmãos, sinceramente, conhecendo a verdade como alguns conhecem, como tem gente que junta tanto dinheiro e não faz nada por ninguém. Essa pessoa não está preocupada com a eternidade, irmãos. Não está preocupada.
quando Jesus voltar, será o tempo de destruir os que destroem a terra. Pessoas que destroem esse planeta, que procuram fazer tudo de ruim nesse planeta, tanto pelas coisas, como pelos bichos, como pelos seres humanos. Eu quero tocar num assunto aqui chamado animais. Irmão, se você não quer cuidar de um animalzinho na sua casa, não tenha. Viu? Se você não quer cuidar do seu cachorrinho, do seu gato, né, ou o bicho que você tem, papagaio, não tenha, irmão. Não tenha bicho para ficar espancando, dando paulada, chute nele. Se você pegou ele para criar, agora crie. Cuide, dê banho nele. Não deixe o bicho lá, entregue às pulgas, aos carrapatos. Quando eu estava nos Estados Unidos, lá eu comprei um cachorro para o Danilo, o nome dele era Aquiles. E aí o Danilo mudou para uma outra casa, que não podia levar o cachorro, e o Aquiles foi para uma outra casa. E o Aquiles era um golden, lindo, irmãos, peludo, forte, que nem o que eu tenho hoje, o King. Aí, irmãos queridos, ficamos sabendo esse dia, o Danilo foi visitar o Aquiles, aqui no Parque das Árvores, onde ele ficava, e a dona falou, ele morreu. Morreu, os bichos comeram o cachorro. Pulga, carrapato, todo tipo de bicho. Abandonaram o cachorro. Esses bichos foram criados por Deus. Não foi criado para você jogar por aí, bater nele, ficar espancando, torturando os bichos. Todas essas coisas, chegou o tempo de destruir os que destroem a terra. Jogando lixo para lá e para cá, uma bagunça, destruindo as coisas. Se você não quer usar, não destrua. Não destrua, irmão. É tempo de nós investirmos, irmãos, em missões. Investirmos naqueles que estão indo fazer a obra. Indo ganhar almas, para eles participarem do dia da ressurreição. Invista mais tempo orando, lendo a palavra de Deus, se santificando. Porque quando a perseguição chegar, esse investimento que você fez vai ser útil. Quem hoje não investe na vida com Deus, não ora mais, não lê mais, não está preocupado mais com essas coisas, quando a perseguição chegar, você vai estar bem fraco, irmãos. Se no dia da tua adversidade te mostrares fraco, a sua força será pequena. Se você tem condições, né, se você quer, faça isso. Nesse tempo, irmãos, quando as coisas difíceis chegarem, todos nós estaremos em pé de igualdade. Viu? Quando o anticristo começar a reinar aqui, todos estaremos em pé de igualdade, todos os cristãos, todos que confessarem a fé em Jesus. Não teremos mais as coisas. Eu e você, pastor Luiz, nem pensar mais em dirigir. Não poderemos mais. Quem quiser participar do sistema no tempo do anticristo, vai ter que ter a marca. Vai ter que ter a marca. Se não tiver a marca, não pode comprar, nem vender. E nem andar de Uber para lá e para cá. E nem ter conta em banco e nem trabalhar numa empresa legalmente. Não vai poder. Viva bem, como se fosse o último dia. Se alimente de coisas boas. Cuide da sua família. Saia com a sua família, irmão. Vá viajar um pouco com a sua família. Vai cuidar da sua esposa. Vai cuidar dos seus filhos. Sabe, cuide da vida espiritual, mas cuide também das outras coisas. Sabe, ajude sua esposa, ajude os seus filhos. Aprenda a ofertar, irmão. Aprenda a tirar dinheiro do bolso e ofertar às pessoas. Sabe, se Deus está falando, vai lá e oferte para aquele irmão. Não, é o inimigo que está falando. Para de falar besteira, irmão querido. Vai lá e oferta, abençoa. Invista para a eternidade, irmão. Entesoure para a eternidade. Se você tem mais condições do que outro, faça mais. Faça mais. Você que tem mais condições, faça mais do que o outro. Se Deus te deu mais, faça mais. Se Deus te deu menos, faça dentro daquilo que você pode. Cada um contribua conforme propôs no coração. Tudo que me vier às mãos para fazer, fazer conforme as suas forças.
Deus não está mandando a gente fazer além. Eu quero fechar a minha mensagem aqui, né, sobre esse assunto. Posteriormente, quando eu falar, eu vou entrar no assunto do milênio. A ressurreição já aconteceu, o que acontece no milênio, né, povos espalhados no mundo todo, como é que vai ser isso? Isso fica para numa outra oportunidade. Mas esse tempo que eu passei aqui, acho que deu 11 domingos, se eu não me engano. Você, irmão, tem que pensar, eu e você, temos que pensar na nossa eternidade. Viu? Entramos numa semana triste. Vai ter uma segunda etapa do famigerado carnaval. O famigerado carnaval. É uma festa que só traz desastres, irmão. Uma alegria mentirosa, né? Gente brigada, pulando ao mesmo tempo. Gente que saiu brigado com o pai e vai se alegrar no meio da bebida, da imoralidade e de todas essas coisas. Um bando de gente nua para lá e para cá. Eu trabalho nessas épocas e eu sei o tipo de gente que entra no meu carro, né? Eu sei o tipo de gente que entra no meu carro. Eles estavam felizes ali pulando. Aí entra no carro, eles brigam dentro do carro, irmão. Não sei por que eu vim pular esse carnaval maldito. Eu vim aqui. Que alegria é essa, irmão querido? A alegria do crente não é isso, não. A alegria do crente, Jesus falou, ninguém vou lá tirará. Ninguém vou lá tirará. Nossa alegria não depende de festas. A nossa alegria não depende de estar doente ou são. A nossa alegria não depende de ter dinheiro ou não ter. Nossa alegria não depende de morar na periferia ou morar no Itaim Bibi ou na Nova Conceição. Nossa alegria não depende de nada dessas coisas. Não depende de viajar para a Europa ou fazer um pequeno passeio nas 3 balsas que vai para São Bernardo. Nossa alegria não depende de nada dessas coisas. De comer caviar ou então um ovo frito com arroz. Não dependemos de nada dessas coisas, irmãos. A nossa alegria vem daquele que vive para sempre. A nossa alegria vem de Jesus, o Rei da Glória. A nossa alegria vem daquele que um dia voltará e nos ressuscitará para a glória eterna. Oh, aleluia! E Jesus, irmão, é tão bom. Foi pegar um baiano, um cabeçudinho, lá no remanso da Bahia, para aprender essas coisas. Não, um burro lá, atrapalhado na Bahia, vai logo encher essa cabeça de coisa boa e você vai falar para os outros. É isso, irmão, glória a Deus, vamos servir ao Senhor. Passa a palavra para o próximo. Graça e paz.